nosso podcast também. A gente tem muita vontade de conhecer a tua história. Como é a Débora? A gente te vê na igreja, né? Muitas vezes não tem tempo de conversar contigo, saber mais da tua vida. Muitas não conhecem ainda a tua casa, né? Mas a gente conhece teu esposo, tua filhinha, a tua família, né? E para nós é motivo de muita alegria poder te acolher aqui na igreja, fazer de ti uma pessoa participante, né? E atuante também na igreja, no culto. Isso é muito importante. Mas assim, eu quero começar perguntando para a Débora de quem que ela é filha, se ela sempre morou na Borrússia. Eu sempre morei lá na Borrússia, né, no sítio, né, tudo muito simples. A gente sempre foi uma família de agricultores. O meu pai e a minha mãe sempre trabalharam na roça. Quando a minha mãe ficou grávida, né, foi tudo certo, uma gravidez normal. Então, quando ela já estava com 9 meses, né, começou a sentir as dores do parto. Então, no caminho eu nasci. Era muito frio. E aí o meu tio disse, não, espera, que nós vamos chamar alguém lá, né, de carro para levar vocês até o hospital em Osório. Foi uma história bem interessante. Mas não esperava, né? Quase que nasceu na estrada. Como é que seria o nome? Nasceu na estrada. Nasceu na estrada. Meu Deus do céu. Não deu tempo, né? A ver se dissesse correndo de casa. Mas eu nem queria ir. Não queria ir. Não era nada. E a Débora veio com Daí pressa. era dia de chuva. O carro atolou, alguém encontrou nós lá dentro, atolou, demorou para manobrar. Mas... Aí a Débora tem mais 2 irmãos, né? São mais velhos, né? Diga o nome deles, Débora, para nós. Tem o mais velho, que é o Everaldo, e tem o segundo, que é o Ivair, e depois eu, Débora. O mais velho é o Everaldo e eu sou a mais nova. A caçulinha, né? Caçulinha do Dona Nair. Ô, Débora, e na tua infância, assim, como é que veio a conhecer a deficiência auditiva? Mais ou menos, eu era bem pequena, mais ou menos com 1 ano de idade, eu tive dor de ouvido e saía secreções do meu ouvido. Muita dor de ouvido, febre muito alta. E aí, né, fomos até o hospital, então, e foram feitos exames, e aí descobriram, então. E daí, assim, quando tu era criança, assim, tu gostava de brincar, de correr? Como é que foi, assim, em casa, assim, a tua criação? Foi bem difícil. Eu sempre me sentia sozinha, assim, nunca tinha ninguém para brincar comigo, ou então ninguém entendia as brincadeiras, né? Nem, no caso, uma criança ouvinte, tem a televisão, outras crianças, né? E tu não tinha comunicação com outras crianças, era muito difícil, ninguém sabia se comunicar. Os outros riam dela. E era sempre as pessoas falando e eu lá sozinha, né? Sem ter o que fazer e sem entender. É complicado, né? E para a escola, assim, tu chegou aí para a escola, ser alfabetizada, assim? Mais ou menos com 7, 8 anos, né?
eu fui para a escola lá na Burrússia, eu ia a pé, né? E tinham muitas crianças, todas ouvintes e só eu surda. E eu era inclusa. E os professores não falavam em sinais, só falavam, e eu não entendia nada. Aí me mostravam as palavras, mas eu não sabia, nem sabia ler, não sabia o significado. E sempre estudei inclusa, mas nunca aprendia nada, eu chorava muito, porque eu sempre rodava. E os professores até me ajudavam, tipo assim, me davam aquela forcinha, né? Acabavam me passando de ano até a 5ª série, mas quando chegou na 5ª série, eu não quis mais estudar com os ouvintes, porque não tinha como. Não tinha mais professor lá na universidade. Não tinha mais. Ela estudava mais pro lado do Cará. Caralho. Pro lado do Cará. Era bem longe. Mas ela aprendeu a ler e escrever. Não aprendi a ler nem escrever. Eu não sabia o significado das palavras. Eu até ouvia aquele conjunto de letras, mas eu não sabia o que era, porque eu nunca aprendi. Então foi muito difícil, né, Débora? E tinha muito assim, hoje fala bullying, né? Perseguição, maus tratos, falta de educação. No tempo da escola, né? Quando ela ia na escola. Os alunos, né, da escola, sempre, tipo, eu era desprezada, assim, e às vezes eles combinavam coisas, e eu tava lá sozinha, né, mas eu via que tinha um grupinho, e várias vezes eles pegavam garrafas de refrigerante, enchiam de água e jogavam em mim. E uma vez passou tão perto da minha cabeça que quase bateu na minha cabeça. E eu escutei aquele barulho, escutei não, né? Mas tipo aquele ruído, aquele vento passando por mim. E aí eu vi que eles tinham combinado isso. Sempre era caçoando de mim e foi bem difícil. Foi tipo assim, uma salvação não ter pego, né, aquela garrafa de água na minha cabeça. E hoje em dia, né, é muito mais falado na escola, né, sobre o bullying. É uma coisa assim que vem de tempo, né? Ainda mais uma pessoa deficiente, que nem ela, auditivo, não pode nem se defender, né? Porque ela não está ouvindo. É bem complicado. E mais alguém da tua família também tem esse problema de surdez? Não. Só tu? Somente eu. A família toda a família são ouvintes. Toda a família é Toda a ouvinte, família. né? Foi devido à consequência da febre mesmo, né? E mais, além da tua mãe, da dona Naira, assim, tu conseguia conversar com mais alguém da família? Como é que a família, tios, primos, como é que eles te tratavam, assim? Te incluíam, assim, tentavam pelo menos, né, conversar contigo, desenvolver uma conversa, te chamar para brincar? Na minha família não tem ninguém fluente em Libras. Apenas a gente fazia gestos, né? Por exemplo, se a gente fosse fazer o sinal de trabalho que é assim, não, eles faziam tipo assim. Que é suar, né? Trabalho. Então era a comunicação, não tinha sinais, não tinha a Libras, era só por gestos e mímicas. Ela lê os lábios? Não, nunca aprendi a ler os lábios. Alguma coisa que a gente vai se acostumando, por exemplo, água, porque a pessoa faz esse gesto. Aí eu acabo entendendo que é água. Mas não assim, não porque eu saiba ler, porque foi um costume de ver a pessoa abrir a boca e falar daquele jeito. Porque geralmente, né, alguns eles conseguem ler, tu tá falando e eles estão olhando para ti, né?
A gente conheceu uma outra, né? Uma outra pessoa, já tá bem idosa, já até. Ela era muito danada, ela entendia tudo que a gente falava, né? Que ela lia. Então, mas não é todos, né? Não é todos. Não, alguns surdos, né? Porque depende muito da família. Quando o nasce, aí eles são levados a aprender a oralização. E tem uns que não, tem uns que são levados a aprender sinais. Mas tem uns que a família tipo obriga eles a aprender a falar. Mas é bem difícil. Tudo depende do contato que tu vai tendo com eles, né? Ou o grupo que tu convive, se tu tem bastante sinais, se são fluentes em sinais, né? Mas se o meu pai e minha mãe não, ou os pais, né, no caso, não levarem a isso, aí não tem como ser oralizado. E daí na juventude, quando tu ficou mocinha, assim, continuou a mesma coisa ou tu não tinha mais amigas? Eu sei que ela gostava muito de jogar futebol com os irmãos, né? Ela passava os irmãos para trás do futebol. Então, assim, como é que foi a tua juventude, assim, quando tu ficou maior, mocinha, já pensava em sair, alguma coisa assim? Os meus primos e os meus amigos, a gente jogava vôlei, né? E nós éramos muito pobres. E a nossa bola era tipo um saco amarrado com coisas dentro. Então, nós éramos muito pobres. Então, a gente não tinha uma bola. A gente não tinha. Então, a gente fazia uma bola lá. Inventava uma bola com um saco cheio de coisa e nós jogávamos. E também jogávamos futebol também com esse tipo de bola, assim. Também eu fui em alguns bailes, mas eu não ouvia nada. Mas eu tenho duas primas que sabem um pouco de sinais, que eu acabei ensinando elas, né, de tanto a gente se comunicar. E aí elas acabavam traduzindo um pouquinho a letra da música para mim nos bailes. E eu ficava... E dançava? Dançava, não, porque eu sentia a vibração, né, porque o som é muito forte, então eu dançava também, via as pessoas dançar e dançava igual todo mundo. Ela é pé de valsa mesmo. É pé de valsa. A minha mãe também gosta muito de dançar. A Berça, eu sei, né? Ô, Débora, e quando é que tu conheceu Libras? Como é que apareceu Libras? Foi junto com a tua conversão ou antes da conversão? Quando a minha mãe falou que tinha descoberto uma escola que tinha ensino para surdos, aí ela disse, eu não quero, porque eu já sofri tanto lá com os outros, eu não quero. E aí, mas eu acabei indo conhecer a escola Cônico Pedro, que na época era especializada em surdos. Então, eu fui e vi que lá só tinha surdos. Então, quando eu cheguei lá, todo mundo sinalizando, nossa, eu senti uma coisa tão boa, minha autoestima deu assim uma subida, eu comecei a ver eles gesticulando e todos eles disseram, não, eu também sou surdo, eu também sou surdo. Então eu comecei a me apaixonar, mas eu era muito envergonhada, eu tinha muito envergonhada. A professora batia na mesa e dizia, olha aqui pra mim. E aí eu olhava e aí comecei a aprender as palavras, o significado, aí fui vendo, né, fui desenvolvendo e fui aprendendo. Aí depois a escola chamou um instrutor surdo, e aí sim, ele nos ensinou muito, ele nos animou muito, porque a gente era fraco, assim, era uma Libras fraca, né? E depois que veio esse instrutor, aí sim, aí a gente desenvolveu muito bem. E aí depois também veio o João, né? Se vocês conhecem o João foi lá na escola Cônico Pedro, e quando ele me viu, ele disse assim, vem cá, eu quero conversar com essa moça. E aí ele chamou a minha outra colega que era surda, a Silvana. E aí a Silvana já ia na igreja com o João e tinha intérprete. Daí me falaram, vamos na igreja. E eu, não sei, vamos combinar então. E aí eles ligaram para minha mãe, eu acho, ou para a Giza. Não estou lembrada bem agora, mas aí a gente foi, eu acabei indo, né?
Eu não lembro na casa de quem que eu fiquei, mas nesse final de semana que eu fui na igreja pela primeira vez. E aí a gente foi de ônibus aqui, o circular, e aí chegamos na igreja, ali na Assembleia de Deus. E aí eu estava com vergonha de entrar, daí a Silvana disse, vamos, entra. Aí, quando eu entrei lá na igreja, nossa, foi uma coisa assim muito diferente. Eu olhei aqueles lugares, a Silvana de saia, eu disse, nossa, que estranho, e eu de calça. Nossa, fiquei muito envergonhada. E todas as pessoas olhando, e nossa, tinha um monte de surdos sinalizando muito ali. E aí tinha surdos e tinha ouvintes sinalizando também. E eu fiquei muito admirada, e aí comecei a conversar. E aí também depois a gente começou a ser discipulado, né? Então eu comecei a aprender coisas da Bíblia, e aí foi desenvolvendo. Depois, quando o Isaías veio aqui para Osório, aí nós desenvolvemos muito, porque o Isaías é muito desenvolvido, né, na Libras, é muito fluente em Libras. Foi assim, então, que através da escola conheceu o João convidou para ir na igreja com a Silvana, e daí lá conheceu a palavra de Deus. Já tinha ouvido falar de Jesus alguma vez? Alguém já tinha te falado de Jesus? Antes, eu ia na igreja católica com minha mãe, né? E aí tinha aquelas imagens lá, mas eu nem sabia quem era aquela imagem lá, e não sentia nada, não sabia quem era. E quando eu fui na igreja evangélica, que foi feito um teatro sobre toda a história de Jesus, então nasceu aquele amor por Jesus. Antes o meu coração era como se fosse fechado. Chegava ali, as coisas, né, eu não sabia o significado, e quando eu conheci a história de Jesus, foi muito emocionante. Jesus entrou mesmo no meu coração e eu aceitei. Glória a Deus, né? Glória a Deus. O Senhor é misericordioso, né? Encontrou a Débora, né? Através do teatro. É emocionante, né? Maravilhoso. Aí se batizou na Assembleia. Que idade tu tinha quando te batizou? Eu tinha mais ou menos 24 anos por aí. Era entre 24 e 26, eu não estou bem lembrada agora no momento. Faz mais ou menos 19 anos que eu sou batizada, mais ou menos.